Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso. A igreja pode se assentar. Fica à vontade na casa do nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. É com muita alegria, né? Eu agradeço muito pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Nós sabemos que é uma tarefa bem, como é que eu posso dizer? Que demanda de muita responsabilidade. Porque nós, quando estamos trazendo a palavra do Senhor, pelo menos é a forma com que o Senhor trabalha no meu coração, igreja. Nós não temos de forma alguma que falar sobre nós. Porque o único que tem que brilhar é o Senhor. A palavra que tem que ser pregada é a dele. E os corações que precisam ser alcançados através dessa palavra, ele já sabe. E eu penso, eu não sei vocês, mas isso me dá um temor. Eu não vou lembrar o versículo, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele já sabe os que hão de se salvar. Eu não sei no coração dos irmãos, mas isso me dá um temor tão grande, porque eu fico assim, Jesus, que eu esteja nessa lista. Que eu esteja nessa lista da qual o Senhor já sabe os que irão se salvar. E eu quero trazer essa reflexão para o seu coração também. Que você possa se perguntar e ter esse temor dentro de si, Senhor, que eu também esteja nessa lista da qual o Senhor já sabe. E é com muita alegria, muita responsabilidade, muito temor que eu venho ministrar a palavra do Senhor. Hoje, rolando lá o feed, né, do TikTok, eu entrei o Senhor ministrava no meu coração ainda mais sobre essa palavra. E na minha cabeça essa palavra estava sendo ministrada apenas há 2 semanas, tá, irmãos? Mas olhando as minhas publicações no TikTok, eu postei no dia 12 de setembro. Então louvado seja Deus, porque essa palavra já tem mais de um mês que está aqui, ó, dentro de mim, sendo processada aos poucos. E o Senhor nos dá vários direcionamentos através de uma palavra. Então eu quero convidar a igreja a abrir em Jeremias capítulo 8. Jeremias 8. Eu estou com uma tradução diferente. Eu estou com a tradução da NVI, mas eu vou querer ler uma tradução diferente, que é a de vocês. Aqui todos têm, né, na verdade. Jeremias 8. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 4, amém? Deixa eu só. Almeida, revista e corrigida. Essa é a tradução que eu vou ler. Opa. Aleluia, Jesus. Jeremias 8, versículo 4 em diante. Aleluia. Todos acharam? Amém. Deixa eu me achar aqui, gente. Louvado seja Deus. Por isso que eu gosto de Bíblia, eu gosto de papel. A gente vem aqui, a gente se confunde todo. Aleluia. O Senhor é bom. E essa palavra o Senhor tem ensinado muito. E eu oro a Deus para que vocês saiam daqui cheios e revestidos no poder de Deus. O Senhor, Ele é aquele que nos fere, mas Ele é o mesmo que nos cura. Ele é aquele que nos despedaça, mas Ele é o mesmo que nos restaura. Amém? Vou ler aqui do telão mesmo. Vamos lá? Diz-lhe mais. Assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto,
Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo, leviamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Por que nos assentamos ainda? Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos na cidade fortificada, e ali pereçamos. Pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura e eis o terror. Volta novamente aí no 15, por favor. É no 15? Isso. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura e eis o terror. Pode voltar. 16. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos guinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vós morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Novamente eu vou ler o versículo 22. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, nós te pedimos, Senhor, que através dessa palavra, Pai, da qual o Senhor tem colocado em meu coração há tanto tempo, que mais uma vez, Senhor, assim como foram os hebreus, assim como muitas das vezes, Senhor, eles caíram, eles adoraram outros deuses, eles murmuraram, mas mais uma vez o Senhor os ouviu. Mais uma vez o seu ouvido estava sobre o seu povo. Eu te peço, Senhor, que o teu ouvido esteja voltado a nós, que o teu ouvido esteja voltado, Senhor, aos nossos corações, pois tu és aquele que conhece cada detalhe do nosso ser, do mais íntimo, do mais oculto. O Senhor sabe verdadeiramente
somos, ó Pai. Para o Senhor nós não precisamos fingir, para o Senhor nós não precisamos usar máscaras, para o Senhor não há engano, para o Senhor não há nada que fique em oculto. Eu te peço, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir através da Tua rica e poderosa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Então vamos lá. Deus nos chama para sermos curados. Esse é o tema da ministração. Deus nos chama para sermos curados. A palavra vai dizer, finalizando, porque esse é o versículo base dessa ministração. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médicos? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Nós sabemos aqui que o Senhor está falando sobre uma divisão que há muito tempo atrás aconteceu entre os reinos. Eu não vou trazer tudo aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito grande. Então vocês que puderem, meditem na casa de vocês, busquem a fundo. Mas nessa época, que dá mais ou menos 920, 930 anos antes de Cristo, Salomão morreu. Salomão era o rei. Todos aqui conhecem que Salomão foi um homem muito sábio. Mas apesar de toda a sua sabedoria, Salomão fez péssimas escolhas. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua instrução, Salomão ainda assim escolheu se misturar com um povo que não era. Com aquilo que o Senhor falou: ei, esse não, esse povo não. E assim Salomão começou a fazer más escolhas. Mas ele era o rei daquele tempo. Então ele que ditava as regras. Só que Salomão morreu. E um dos seus filhos assumiu o reinado. E começou uma guerra entre eles. Por quê? Era questão de impostos. Os impostos estavam altos. Permanecer alto, o outro queria abaixar. E assim, naquele tempo, gerou-se uma briga política. Não sei se isso lembra algo, mas não é muito diferente do que vivemos hoje. Amém? E aí, começou uma guerra entre eles. Entre o mesmo povo, entre a mesma nação, entre as tribos que eram para estarem juntas, unidas. Gileade era um lugar que havia no meio das montanhas o mais precioso bálsamo, através de uma árvore, de algumas árvores que só se dava no topo da montanha, aonde batia o sol, batia vento, batia chuva, todos os tipos de nutrientes aquela árvore tinha. E ali ela extraía o mais puro óleo através daquela árvore. E esse bálsamo, ele curava, ele era usado para várias coisas, várias áreas. Então ele era usado para curar feridas, ele era usado para questões respiratórias, você inalando, ele era usado como perfume, ele era usado como óleo corporal. Então ele tinha inúmeras funções. E ele era comercializado para o Egito, né? Todos aqui sabem, o Egito era muito consumista com essas coisas de beleza, de estética. E aí eu até fiz aqui, né? Gileade era a região leste do Rio Jordão, aonde o bálsamo era uma especiaria que era encontrada lá. Somente nessa propriedade que tinha. Só que aqui onde nós lemos Jeremias 8, Jeremias está falando sobre a decadência de um povo. E sobre a decadência do povo de Israel. Então era a decadência dos filhos de Deus, de povo conhecidos, que conheciam a palavra de Deus. E de repente há uma divisão, há uma guerra, há tudo ali. E a palavra do Senhor vai dizer que reinos divididos não subsistem, não prosperam. Então quer dizer, pessoas que adoravam o mesmo Deus, criam no mesmo Deus, mas havia entre si essa divisão. E muitos deles ali, como nós lemos, eles queriam
queriam poder, eles queriam mandar, eles se prostituíam, eles vendiam, eles criam um Deus, mas ao mesmo tempo buscavam e adoravam outros deuses. Eu não sei, mais uma vez, se isso remete a algo para vocês, mas para mim remete. Nós estamos falando, gente, de uma passagem que foi de algo que aconteceu através da palavra de Deus 930 anos antes de Cristo. Mas se você trazer isso para a minha realidade, para a sua realidade, para a nossa realidade hoje, não é muito diferente. Porque há reinos divididos, pessoas do mesmo reino, da mesma família, das mesmas denominações, dos mesmos lugares que se dividem. E a palavra é muito clara quando vai dizer isso, que o reino dividido é um lugar. Dividido não subsiste. Isso é família, isso é comunidade, isso é trabalho, isso é igreja, isso é em todos os lugares. Por isso que a palavra de Deus, gente, é tão forte que ele ainda vai dizer o quê? Tenham paz com todos. Estejam em paz com todos. Isso não quer dizer que nós não iremos discordar, que nós precisamos concordar com tudo. Há uma diferença em você concordar com tudo e você ter paz com todos. Só que esse povo, eles buscavam uma fonte que não ia jorrar nada de bom para eles. E o pior de tudo, eles sabiam qual era a fonte que saciava a sede deles. Eles sabiam aonde eles iriam ser curados. E quando Jeremias está trazendo essa palavra à tona, ele está trazendo ao povo: ei, vocês precisam se arrepender, vocês precisam buscar a cura, vocês precisam entender que primeiramente vem o reconhecimento de quem vocês são, o reconhecimento daquilo que vocês estão fazendo e buscar a cura, o perdão de Deus e a cura. Muitas das vezes eu já falei isso, gente, e eu torno a dizer, mas quando eu falo não é porque eu nunca estive nesse lugar, muito pelo contrário, eu falo justamente com propriedade, porque eu já estive nesse lugar. Muitas das vezes Deus já nos perdoou, mas a gente se coloca num lugar que parece que o perdão de Deus nunca chegou. Só que na verdade não é isso, é você mesmo que não se perdoa por aquilo que você já fez, por aquilo que já te aconteceu, por aquilo que você não escolheu viver, mas acabou acontecendo. E tá tudo bem, tem coisas que não tá no meu controle, não tá no seu. O segredo é, tá, o que você vai fazer agora com essa informação que você tem? O que você vai fazer agora? Você vai ficar se lamentando ou você vai diretamente para a fonte da cura, a fonte da vida, aquele que nos cura, aquele que nos sara, aquele que também nos fere, mas nos traz o renovo e a restauração por completo? E nada mais do que Jeremias estava falando exatamente isso para aquele povo. Vocês sabem onde encontrar cura, mas vocês encontram cura em bebida. Vocês sabem aonde encontrar cura, mas vocês encontram a cura se prostituindo. Vocês sabem aonde você encontra cura, mas vocês preferem procurar a cura na inimizade. Vocês sabem aonde encontrar a cura, mas você procura a cura causando divisão entre irmãos, entre família, entre congregação, entre reinos. E nada mais do que Jeremias está dizendo há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, há cura em Gileade, há renovo em Gileade. Por que você está procurando? Gente, eu não sei se é bem assim, mas temos aqui o pastor Leandro que trabalha na companhia Suzano, talvez ele vai poder falar. Mas o pouco que eu li sobre isso, esse óleo ele é extraído cortando a árvore, não é arrancando ela, é fazendo cortes, ferindo, como se fosse um corte, uma retaliação. E eles colocavam um vaso e esse óleo ia minando, ia pingando dentro daquele vaso. E aquilo demandava de tempo, porque não jorrava como um rio, ele ia escorrendo. Então demandava de paciência. Aquela árvore preciosa, para sair esse bálsamo
feridas, ela precisou ser ferida para extrair a cura. Ela precisou ser machucada para extrair a cura. Ela precisou ser retalhada para extrair a cura. Só que a cura era para si própria? Não, era para outras pessoas. E muitas das vezes isso vai acontecer com a gente. Nós precisamos entender, gente, olha, eu carrego essa mensagem comigo há muitos anos. Em Jeremias 18, vai dizer que nós somos o quê? Um vaso na mão do rei. E vaso ele só serve para uma coisa, para carregar a glória de Deus. Se você é vaso e você não carrega a glória de Deus, você é quebrado, moído e refeito pela mão do oleiro. Só que se mais uma vez você não se permitir carregar a glória de Deus, mais uma vez você vai ser quebrado, moído, estraçalhado, mas será refeito pela mão do oleiro. A pergunta é: quantas vezes mais você vai querer ser quebrado, moído, destraçalhado? Quantas vezes mais você vai querer sentir essa dor, sendo que é tão simples? Carrega a glória de Deus. Aquela árvore, para extrair o precioso óleo, ela se feria para extrair cura para o próximo. E às vezes nós não queremos nos curar. Nós não queremos, muito pelo contrário, nós sangramos em cima de outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com o nosso problema. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós estamos passando. Mas com tudo isso, gente, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo disposto a perdoar os seus pecados. Há um bálsamo disposto a curar as suas feridas. Há um bálsamo preparado para você. Há um que foi preso no madeiro e ele foi retalhado e o seu sangue minava. E aquele sangue te lava, te purifica e te perdoa de todo e qualquer pecado. Será que você tem entendimento disso? Eu não sei você, mas às vezes o Senhor dá umas palavras pra gente que eu fico assim: Senhor, será que o seu povo está entendendo? Às vezes a gente passa por certas coisas e a gente vê certas coisas e eu fico assim: Senhor, uma palavra dessa de novo. Ei, igreja, entende? O oleiro, ele vai quebrar, ele vai estraçalhar, ele vai moer, ele vai te fazer de novo. Até você entender que você precisa ser cheio da glória de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser uma simples dona de casa. Você não foi chamado para ser simples CLT. Você não foi chamado para ser simplesmente mãe, pai, ou para ser mãe de pet, pai de pet, seja o que for. Você não foi chamado só para isso. O que você faz hoje que glorifica o nome de Deus? Sabe, tudo que você vier a fazer, faça com excelência. Sabe? Seja um vaso precioso que carrega a glória de Deus e a excelência de Deus. Sabe, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: olha, lá se vai um homem, uma mulher de Deus. E sabe o que é mais bonito ainda, igreja? Posso te falar? É quando todos sabem quem você era, mas todos podem e poderão ver quem você se tornou através do nome e do sangue precioso de Jesus. Através de cada ferida, cada machucado, cada retaliação naquela cruz aonde o Senhor foi pregado. Há um bálsamo que nos cura. Há um bálsamo que perdoa os nossos pecados. Mas, igreja, para isso nós precisamos entender. Para isso nós precisamos compreender. No versículo 20 vai dizer assim: ó, passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Ei, mais um ano se passou e nós não estamos salvos. Você não fez nada de diferente. Se o Senhor não fez voltar hoje, nós ficaremos. Mais um ano se passou. Eu não sei se isso te causa pavor, mas isso causa pavor em mim. Ele já sabe que hão de se salvar, que ele
isso não será perpétuo, isso não será para sempre. Mas quando o Senhor diz há um tempo, é porque há uma data de começo, mas há um dia de final também. E a palavra dele vai dizer ainda mais: o final das coisas são melhor do que o começo, o final delas são melhor do que o início. Vocês têm noção disso, igreja? Então que não seja mais um ano, que não passe mais uma colheita, que não passe mais uma época, que não passe mais uma fase. Sabe por quê? Eu vou dar um pequeno exemplo, porque a gente está vendo aqui. Mas nós temos aqui 2 Levi. E parece que foi ontem que nós oramos. Parece que foi ontem que um estava ali precisando de oração para poder viver, para receber o fôlego do Senhor, a cura que só vinha dele. E tinha um outro que entrou na sala de parto e agora esse foi o dia que o Senhor preparou. Será que você pode olhar para essas crianças hoje e já ver o tamanho que elas estão? Parece que foi ontem, a gente não tem dimensão, mas o tempo está passando rápido demais. O tempo está passando rápido demais. E com o que estamos perdendo tanto tempo? Por que nós estamos causando tanta divisão entre nós? Por que estamos causando tanta divisão dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, sendo que é tão fácil manter a paz com todos? Há um Deus esperando uma atitude nossa. Na hora que nós estávamos louvando, o Senhor colocava isso no meu coração. O céu está aberto. O João trouxe uma palavra extraordinária em Mateus 3,14. Ele trouxe uma palavra extraordinária. E no final ele disse: ei, para alguns o mar se abriu, mas para outros o céu se abriu. Será que você tem entendimento disso? E quando aquele que por mim e por você morreu se entregou naquela cruz, quando ele gritou: está consumado, o céu se abriu do alto a baixo, e nós temos livre acesso a Deus. Então não espere intermediações. Você pode ter intercessão, você pode ter pessoas guerreando com você, mas a sua parte é você quem tem que fazer. O céu está aberto. O céu está aberto. Gente, não é mais tempo da gente brincar. Como o Senhor tem falado isso comigo. Eu tenho falado muito isso lá em casa. Gente, não é tempo de brincar. Olha, igreja, em uma semana a gente está assim, ó. Não, essa semana vai. Essa semana eu vou jejuar e vou orar todos os dias que eu falei. Essa semana eu não vou faltar nenhum culto, porque os meus filhos precisam, eu preciso, o meu casamento precisa. Hoje é domingo. Nós estamos falando isso. Quando é amanhã, quando nós acordamos, estou com uma fome. Aí, Jesus, eu vou deixar para jejuar no almoço. Aí chega o almoço, a correria do dia a dia. Você já fez almoço, você já comeu. Não, mas amanhã é o dia. Só que Satanás, ele não brinca, gente. Será que você tem dimensão disso? Que Satanás, ele está sondando a terra desde a criação. Satanás, ele perambula sobre a terra desde a criação. Será que você tem noção disso? Ele conhece cada gesto teu, cada atitude tua. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele te conhece. Ele não consegue ouvir o teu pensamento, ele não consegue sondar o teu coração, mas ele te conhece. Ele conhece as suas manias, ele conhece os seus gestos faciais, ele conhece aquilo que você já brigou, ele conhece aquilo que te ira. Ele sabe onde é a tua fraqueza, onde é a tua queda. Sabe qual o problema? É que nós estamos brincando com Satanás, mas ele não brinca de desgraçar as nossas vidas. Ele não brinca de colocar uma seta e te arrastar para o fundo do poço. Ele não brinca quando é para destruir o teu casamento.
Mas esse lugar a gente só encontra em Deus. Há um lugar que o Senhor, gente, o Senhor ele já está disposto a te curar daquilo que você tem vergonha de falar. Ele já está disposto a te perdoar. Sabe qual é o problema? Satanás nos prende na nossa vergonha. Satanás nos prende na nossa frustração. Satanás nos prende na nossa decepção. E nisso a gente não vai se redimindo, não vai pedindo perdão, não vai mudando os nossos pensamentos e a gente vai se afundando ainda mais. Sabe o que Satanás faz? Ele coloca uma âncora no teu pé para você não ter força. Quando você vai se arrastando até você não se aguentar. E aí o que você faz? Você cai. Por isso que eu falo, gente, eu já tive todas as experiências da minha vida, perto de Deus, longe de Deus, já tive todas as experiências da minha vida, boas e ruins, eu posso dizer, mas nenhuma delas se compara de estar diante da presença de Deus. Nenhuma delas se compara de estar diante da presença de Deus. Por isso que Jeremias, esse livro em muitos é conhecido como as Lamentações de Jeremias, porque através do lamento dele, ele tentava trazer a luz da palavra para que aquelas pessoas se convertessem, para que aquelas pessoas tivessem restauração, não só aparência, mas interno, sabe? Uma restauração completa, uma restauração de dentro para fora. E ele falava: ei, vocês vão esperar mais quanto tempo? Vocês vão esperar o que acontecer? Há um bálsamo que cura tuas feridas. O povo tinha a fonte do bálsamo precioso que era como remédio. Mas ainda assim, mesmo tendo a fonte, mesmo sabendo de onde era a fonte, escolhia o pior caminho. Eu falo, igreja, vou tornar a falar. Os nossos caminhos já estão escritos pelo Senhor. Porém, como nós temos o livre-arbítrio, Ele não vai nos forçar. Ele não vai nos forçar. A palavra do Senhor vai dizer que Ele não resiste a um coração quebrantado. O que significa um coração quebrantado? Um coração rendido a Deus. Um coração que não tem vergonha de mostrar quem é. Um coração que mostra a sua nudez verdadeiramente a Deus. Porque às vezes a gente quer mostrar a nossa nudez para tantas pessoas, mas apenas um vai nos trazer a cura. Apenas um vai curar as nossas feridas por inteiro. Você pode ter passado as piores situações ou momentos da sua vida. Você pode até estar passando, não sei. O Senhor sabe. Mas nada se compara do que ter a presença de Deus em nós. Há uma cura que só vem dele. E enquanto nós não entendemos isso, o Senhor vai continuar falando. E te digo mais, sorte a sua, que talvez esteja ouvindo uma palavra de cura pela 1000ª vez. Porque é mais uma chance que o Senhor está te dando. Mais uma chance de você ir para a mão do oleiro, ser quebrado, moído, estraçalhado, porque Ele vai te refazer até você ser cheio da glória dele. Foi para isso que você foi chamado. Você não nasceu, gente. Ninguém nasce nessa terra sem um propósito. O problema é que nós pegamos atalho no meio do caminho. Mas há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo que nos cura. Às vezes nós estamos procurando uma cura, uma alma saciada em tantas coisas, não é? Em bens materiais, em estética, em vaidade. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a, né, ser feia, andar com gente feia, fedida, né? Se você quer ter um carro, tenha um carro. Se você quer ter uma moto, tenha uma moto. Se você quer ter uma vaidade, tenha a sua vaidade.
mas gente, com limite em Deus. Sabe qual é o problema do ser humano? É que nós temos tudo isso, e quando nós temos tudo isso, nós deixamos de refletir a glória de Deus. Mas não porque você tem que andar no ambiente, não é isso. Mas você para de extrair a glória de Deus, porque os seus olhos mudam o foco, a sua direção. O seu coração muda. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Salmos que Ele sonda e esquadrinha a intenção do teu coração. O problema não é você ser, o problema não é você ter, o problema é a intenção do teu coração. O para que você quer ter, o para que você quer ser. E isso é aí que nós nos perdemos. Mas vamos mais aqui adiante. Significado espiritual, a cura de pecados. Embora o povo buscasse cura física, Jeremias usou um bálsamo para criticar a tentativa de encontrar cura para o pecado em outras coisas, como medicamentos humanos ou a adoração em outros deuses. Olha, Deus é extraordinário. Quando nós louvamos aqui, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos amores, todos os outros amores. Aqui entre nós temos vários ex. Temos talvez ex-espíritas, ex-macumbeiros, ex-traficantes, ex-drogados, ex-prostitutos, ex-prostitutas. Nós temos vários ex-adúltero, ex-adúltera, ex. Graças a Deus por isso. E tudo isso era outros deuses. Era tudo aquilo que de alguma forma nós idolatrávamos. Porém, como essa canção vai dizer, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou, ele tirou, ele exterminou todos os outros amores que havia dentro de mim, dentro de você. Por isso que eu falo, há uma cura preparada para nós. Há um lugar preparado para nós, para arrependimento. É isso que o Senhor tem clamado. É isso que o Senhor clamou naquele tempo. Ei, Israel, se arrependa dos seus pecados. Glória a Deus. Ei, geração atual, se arrependa dos seus pecados. E aí vai dizer o verdadeiro bálsamo, a passagem frequentemente citada. Porventura não há bálsamo em Gileade? Questionava a ausência de cura, porque o povo não se voltava à fonte correta. O povo ia para qualquer outra fonte, mas não buscava a fonte que exala o verdadeiro bálsamo, a verdadeira cura. E depois vai dizer a esperança da cura divina, aonde o profeta afirmava que o bálsamo de Gileade representava a cura que Deus oferecia, que não era física, mas era espiritual. Por isso que no início eu falei que reino dividido não subsiste. Sabe por quê? Porque muitos de nós precisamos de cura espiritual. Sabe qual é o problema? É que a gente prefere culpar fulano, ciclano, beltrano pelo meu problema, pela minha mania, pelos meus pecados de estimação, do que eu reconhecer dentro de mim que eu preciso de cura espiritual, porque há lugar que somente Deus pode acessar dentro do seu coração. Há lugar que somente Deus pode curar no teu coração. Mas para isso você precisa se arrepender. Ah, mas eu não sei do que me arrepender, já me arrependi de tudo. Ei, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo daquilo que eu nem lembro que eu já fiz. Eu me arrependo da minha infância, quando eu ainda tão inocente cometia coisas erradas. Eu me arrependo da minha juventude, onde eu poderia ter me guardado para o Senhor, mas ainda assim eu falhei, eu errei, eu pequei. Você não precisa se lembrar de tudo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele lembra. E Ele levará ao Pai com gemidos inexprimíveis todas as suas súplicas, todas as suas confissões. Nós não somos santos. Por isso que nós precisamos sim nos arrepender. Nós precisamos de cura, de uma cura espiritual. E era isso que o profeta afirmava, que esse bálsamo representava a cura que Deus oferecia, que não era física, mas era espiritual. Um perdão divino e a restauração vem somente de Deus. Ei, será que você entendeu isso?
disposto a te salvar, a te curar, a te perdoar. Nós precisamos entender, igreja, nós precisamos entender. O amor de Deus é tão grande, mas sabe o que nós esquecemos, como nós acabamos de ler? O dia do juízo do Senhor chegará. E a gente vive uma vida achando que esse dia não baterá na nossa porta. Mas Ele vai bater na minha porta, Ele vai bater na sua porta. Seja daqui a 10, 20, 30 anos, Ele vai bater na porta dos seus filhos. Ele vai bater na porta dos seus netos. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. E aí, o cumprimento em Jesus, a cura espiritual prometida através do bálsamo de Gileade é vista como cumprimento em Jesus, que veio para curar os quebrantados de coração e sarar as feridas da nossa alma. Em Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E nada mais fala do que o ungido de Deus, nada mais fala do que Jesus. Ele foi pregado no madeiro, Ele foi um ungido separado, Ele derramou o precioso bálsamo pelos meus e pelos seus pecados. Ele derramou o precioso bálsamo através do sangue do Cordeiro, que nos purifica, que nos dá um renovo, que nos dá uma vida nova, que nos traz a consciência. Ei, vocês têm noção que a consciência que vocês têm, isso vem de Deus? A palavra do Senhor vai dizer isso. A consciência que você tem, a sensibilidade de você pensar, criar estratégias, isso vem de Deus. Existem pessoas, gente, existem pessoas que são perturbadas por não ter o conhecimento de Deus, a sabedoria e o entendimento de Deus. Eu não sei vocês, é impossível falar, eu fico assim, meu Deus do céu, vou parecer a pastora Bruna e a diaconisa Antônia, agora eu entendo elas. Gente, no lugar que a gente trabalha, com as pessoas que a gente lidar, tem pessoas que você olha e você fala assim, meu Deus, que confusão. Tem pessoas que você olha assim, com discernimento espiritual, você vê as pessoas assim confusas, sabe? Com uma confusão de mente, de alma, enfermas não só na carne, mas no espírito. E eu fico assim, Jesus, tem de misericórdia, para que a tua graça, a mesma graça que me alcançou, a mesma misericórdia que me alcançou, seja sobre esse povo. Então, gente, a consciência que vocês têm bem, graças ao Senhor. Existem pessoas que não têm. E eu não estou falando isso brincando, não. Eu estou falando isso muito sério. Existem pessoas que não têm. E mais adiante vai dizer, em 1 Timóteo 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, Paulo dizendo, eu tomo essa palavra, eu sou o pior. Este versículo foi escrito por Paulo, e ele destacava que ele era o pior, porque nós sabemos a história dele, nós sabemos quem ele era, nós sabemos a transformação que Deus fez na vida dele, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí, mais adiante vai dizer que Paulo destaca a missão de Jesus, né, de salvar o pecado, de nos curar, de nos transformar, de nos purificar. E quando nós lemos, né, em Lucas 5, 31, 32, vai dizer assim, Jesus afirma, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. É isso que nós precisamos fazer. Jesus acabou de afirmar aqui através da palavra dele, Lucas 5, 31, 32, que ele não veio para os sãos, ele veio para nós que somos doentes. Mas ele veio para aqueles que confessam que são doentes, assim como Paulo fez, do qual eu sou o pior.
não aquele que se finge. Nós precisamos nos despir, gente. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os 4 cantos da terra. Eu posso não ter visto, mas há um que viu. Eu posso não saber, mas há um que sabe. Então, se Ele sabe de tudo, por que não se despir diante dEle? Por que não permitir ser curado diante dEle? Já que Ele deixou através da palavra dEle que Ele veio para os doentes, que somos nós. Ele veio nos trazer o renovo, Ele veio nos trazer a restauração, Ele veio nos trazer a cura. Jesus afirma: os que têm saúde não precisam de mim. Ei, se você se diz que você é perfeito, que você está bom, que você é uma boa esposa, que você é um bom marido, que você é um bom filho, que você é um bom membro na igreja, que você exerce com excelência a sua função, ei, o Senhor não veio para você. Porque a palavra do Senhor está dizendo: os bons não, os sãos, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Embora a cura física seja importante, igreja, embora a cura física seja importante, a cura espiritual ela é mais essencial ainda. Não adianta, às vezes a gente está tão bem e o nosso espiritual está indo de ladeira abaixo. Não adianta por fora todos estarem te vendo tão ok e o seu espiritual está estraçalhado, a sua vida com Deus está destruída. Sabe, o Senhor Ele veio para nós, o Senhor veio para mim, o Senhor veio para você. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade.